a Bíblia condena relações homogenitais de caráter de culto pagão. O ChatGPT apoia a homossexualidade ou não? Quero te mostrar o que eu descobri aqui. Vem cá comigo que eu vou te mostrar a tela do meu computador. A Bíblia condena a homossexualidade e ele me respondeu o seguinte: a questão sobre a Bíblia condenar a homossexualidade é complexa, tem gerado debates teológicos, culturais ao longo dos séculos. Ok, até aqui tudo bem. A interpretação depende do contexto histórico, cultural e a hermenêutica aplicada aos textos. Aqui está uma visão geral. Até aqui tudo bem, beleza. Existem duas visões, ok. Olha só, alguns textos frequentemente citados, isso que são usados para argumentar contra a homossexualidade. Então ele cita, não cita o texto de Gênesis, né? Omitiu o texto de Gênesis, mas tudo bem. O texto de Gênesis, na verdade, ele não fala diretamente sobre a homossexualidade. Ele só diz que Deus criou homem e mulher, né? Mostrando qual é a norma. Então é implícito, não é explícito. Mas ok. E aí ele cita Levítico 18 e Levítico 20, que condenam a prática homossexual, que diz: não deitará o homem como se fosse com homem, não te deitará com homem como se fosse mulher, é abominação. Agora o que me chamou a atenção foi o comentário do ChatGPT. Ele já desconstrói a interpretação que condena a homossexualidade. Então ele diz, olha, esses versículos fazem parte do código de santidade, que também inclui várias proibições culturais e rituais específicas para o povo de Israel naquele contexto histórico. Olha a bagunça do ChatGPT, de quem programou essa inteligência artificial, né? Eles misturam as leis do Antigo Testamento, são 613, e elas são divididas em 3 categorias: as leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais. As leis civis e cerimoniais, de fato, são específicas para o povo de Israel, que são elas. Por exemplo, uma lei civil é a lei que determinava quanto de terra cada tribo tinha que ter. Tribo de Levi tinha que ter X de terra. Tribo de Judá, de Naftali, de Zebulon, cada uma tinha uma quantidade de terra específica. Isso é uma lei civil. A lei cerimonial era como deveria acontecer os rituais. Então, por exemplo, o sacrifício deveria ser de uma certa forma, só o sacerdote poderia fazer, a gordura tinha que ser queimada, uma parte tinha que ir para o sacerdote. Então tinha toda uma regra cerimonial. Isso se aplicava apenas ao judeu, óbvio. Agora, a lei moral, ela é universal. O que Deus estipulou como lei moral no Antigo Testamento, aquilo ali era válido e era essa lei que Deus usava para julgar todos os povos. E o que pode acontecer é, essa lei moral, ela pode ser modificada na nova aliança. E é o que nós vamos ver acontecer. E aí, só para finalizar os textos aqui, eu vou explicar, fica comigo, que eu vou explicar essa confusão que esse ChatGPT aqui tem feito. Olha só. E aí ele cita o texto de Romanos 1, e aí ele cita, olha, esse texto é interpretado por alguns como uma crítica específica a práticas sexuais associadas à idolatria, e não uma condenação geral. Tá vendo como ele já se defende? E aí os textos de 1 Timóteo, ele fala 1 Coríntios e 1 Timóteo, ele faz a mesma defesa. Há debates sobre o significado exato desse texto no grego, já que podem se referir a práticas abusivas ou contextos específicos. Ou seja, gente, isso aqui é a defesa do pessoal LGBT, que defende a homossexualidade. Não, a Bíblia condena relações homogenitais de caráter de culto pagão, mas a Bíblia não trata da questão relacionada à orientação sexual do indivíduo. Esses são os argumentos que eles usam. Então eles já colocaram os argumentos utilizados para defender a prática homoafetiva. Eles deixam um ar de, não, existem duas possibilidades, mas eles defendem apenas um lado. Então isso mostra uma tendência do ChatGPT, uma tendência que não é neutra, né? E qual que é a confusão que eles fazem? Vocês viram que eles colocaram a lei civil, cerimonial, como uma tentativa de falar o seguinte, é o que muitos usam no debate. Vocês condenam a homossexualidade, mas a lei também fala para não cortar o cabelo do lado de cá, a lei fala para construir a casa de tal forma. Então eles misturam a lei civil e cerimonial no meio da lei moral. Isso é um erro de interpretação bíblica grave. A lei civil e cerimonial era de fato específica para o judeu, a lei moral não. E quando a gente fala de relacionamento sexual, existem duas coisas, por exemplo, a prática homossexual e a poligamia.
Deus, desde o princípio, Deus não instituiu a poligamia. Deus apenas tolerou a poligamia no Antigo Testamento. Porém, na Nova Aliança, Paulo vai estipular, olha, quem não consegue se segurar, sendo solteiro, se abster de relações sexuais, que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então ele já coloca o relacionamento sexual dentro de um contexto de casamento. A segunda parte ok, então eu tenho que me relacionar dentro do casamento, mas e se eu quiser casar com 2 mulheres? E aí Paulo, em outro texto, vai falar o seguinte, olha, cada um tem o seu esposo e cada um tem a sua mulher. Então, a prática no Novo Testamento já exclui a poligamia. Então, na Nova Aliança, a poligamia é excluída. Agora, a questão homossexual, então as pessoas podem até tentar justificar a poligamia hoje porque existia essa brecha, né, entre aspas, no Antigo Testamento. Só que a Nova Aliança já é clara e já ratifica, já retifica essa norma. Não, agora tem que ser uma só mulher por causa da imoralidade. A prática homossexual, ela é condenada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então não existe a possibilidade disso ser de uma tentativa de costurar essa questão na Nova Aliança, porque ela é condenada antes e depois. Então essas tentativas de ressignificar a palavra amor, depois eu quero gravar mais vídeos sobre isso, porque é um assunto que está muito em alta. A gente tem visto pastores, amigos, queridos, fazendo um casamento homoafetivo e se perdendo nessa discussão e nessa... inclusive tem dedo político nisso, né? Tem uma questão política envolvida. Em outros momentos eu quero falar sobre isso também, tá bom? Se esse vídeo te edificou, comente o que você acha, concordando ou não, né? Eu tenho amigos homoafetivos que começaram a me cancelar nas redes sociais porque eu defendo a visão tradicional. Então eu gostaria de dialogar, né? Eles estão sendo o que eles chamam de intolerância, eles estão sendo intolerantes, né? Me excluindo das redes. Mas eu quero ouvir se você discorda disso, comente aqui. E se isso te edificou, passa pra frente, compartilhe com os seus amigos, nos grupos da sua igreja, dos seus amigos. E se inscreva aqui, se você está ouvindo aqui no canal Saúde Integral, se inscreva. Se está vendo no Instagram, siga aqui para mais conteúdo sobre saúde do corpo e do espírito, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com Deus.